Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana Barbosa e hoje nós vamos conversar com o Matheus Silva. O Matheus, ele é estudante de publicidade. Eu trabalhei com o Matheus quando ele estava na adolescência e ele vai contar pra gente um pouquinho como que é ser estudante de publicidade, como que é estudar na pandemia. Ele veio de escola pública, então com certeza vai ser assim uma experiência bem interessante estar conversando com o Matheus. Então ele vai estar entrando rapidinho daqui a pouco e aí a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente está com o Rodrigo aqui presente, olá. A gente está com mais uma pessoa que não estou conseguindo ver, Ismânia também presente, muito legal. Então estamos, Marcelo, estamos entrando aqui com o Matheus. Então, Matheus Silva. Ele vai estar falando aqui de Americana. O Matheus, ele mora na cidade de Americana, se eu não me engano, mas ele vai contar um pouquinho da história dele. Então, em breve, o Matheus vai estar aqui conosco. Olá, olá, Matheus. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Tô te ouvindo baixinho. Baixinho? Calma aí. Vamos ver se é o meu ou se é o seu. Bom, eu vou tentar falar. Melhorou. Melhorou? Bastante. Muito. Beleza. Eu vou ficar perfeito. Beleza? Tudo bem, Silvana? Beleza. Eu tô bem, Matheus. Que bom estar te vendo há um bom tempo. Você tá muito lindo. Um pouco diferente. Cabelo maravilhoso, amei. Obrigada. Você usava careca na época, né? Ou era bem curtinho? Eu tinha o cabelo raspado, ele crescia bem pouquinho, não chegava a 3 centímetros. E esse aqui é meu cabelo da pandemia, né? Eu fiquei sem cortar ele por mais de um ano, daí eu gostei do resultado, daí eu tô deixando crescer. Maravilhoso, Matheus. Olha, te invejo. Adoraria ter esses cachinhos todos bem definidos. Olha, eu confesso que eu tô gostando bastante. Tô gostando desse meu novo visual. Parabéns. Obrigado. Bom, você está no canal Aloxi. Esse canal ele fala de educação e a gente tem trazido, Matheus, frequentemente pessoas que falam de profissões, pessoas que vieram de escola pública, outros tiveram experiência em escola particular, enfim, a gente está trabalhando aí essa diversidade. Né? E você trabalha publicidade, né? Está estudando publicidade, é isso? Exatamente. Ok. Então conta um pouquinho pra gente quem é o Matheus, de onde o Matheus veio, como o Matheus conheceu Silvana, acho que faz muito tempo. Conta um pouquinho essa história pra gente. Bom, então vamos começar. O meu nome é Matheus da Silva dos Santos, eu tenho 20 anos. Eu conheci a 20? Silvana... Você é muito jovem! Silvana lá em 2013, em uma das escolas que eu estudei, que foi o maestro Germano Benecassi. Na época eu cursava o ensino fundamental 2, né? E a Silvana, ela tinha se mudado como diretora daquela escola, né? Do maestro. E daí passei uma fase de 3 anos ali no maestro Germano Benecassi. Não pude fazer o meu ensino médio ali, mas eu continuei estudando aqui em Americana, né? Como eu sou residente americana, eu me formei no ensino médio aqui no MAGE, que é o Monsenhor MAGE, que fica aqui perto da avenida, fica na Avenida Silos, né? Então eu me formei aqui. Depois da minha formação do ensino médio, onde eu passei aqui pelo MAGE, eu consegui uma vaga, né, na Unisal, também aqui de Americana, no curso de comunicação social. Daí atualmente estou no meu 6º semestre de comunicação social, logo me formo. E eu estou trabalhando agora atualmente como redator publicitário, que também faz parte da minha área de atuação. É interessante. Deixa eu contar assim, algumas coisas do Matheus que eu me lembro, né? Por isso que eu convidei o Matheus para estar trabalhando aqui esse conteúdo com a gente. O Matheus, ele era um adolescente muito questionador. Ele sempre estava à frente dos questionamentos da classe. Ele era um líder assim nato. Mas um líder que ele trazia propostas. Às vezes ele até discordava de um monte de coisa, mas ele não só discordava. Ele trazia ideias, ele trazia propostas. Então, vira e mexe, estava a sala do Matheus lá na minha sala, conversando, e o Matheus questionando com uma desenvoltura. Né? Ele estava 7º, 8º ano, 12, 13, 14 anos, ele era muito crítico. Então isso me chamou muita atenção. E eu acredito que isso é uma característica que você vai levar para a vida.
Você pode ter certeza que é uma característica que eu identifico também muito em mim, dessa parte de gostar de liderar. Eu acho que é uma característica que, por vezes, ela pode aparentar ser meio afrontosa para muitas pessoas, mas eu acho que essa característica de liderança, ela é essencial, porque a gente precisa Uhum. de pessoas que guiem também as outras. Então, eu gosto de trazer isso, obviamente sempre respeitando o espaço de todo mundo, né? Pedindo orientações, ajuda, porque a gente também nunca faz nada sozinho. Então, a gente não pode ser autoritário, mas nós podemos ser líderes. Com certeza. Então, olha, essa característica, pelo menos para mim, foi o que te marcou lá quando você tinha essa idade. E por quê? É comunicação social que você faz, é isso? Isso, exatamente. O nome do curso aqui Ah, tal é Comunicação Social, com ênfase em ah, publicidade e propaganda. Então, tá. o curso ele se desenvolve toda nessa parte de comunicação, com ênfase mais em publicidade e na propaganda. E por que escolheu essa carreira? Qual que é o seu, né, objetivo? O que você espera? Bom, é uma história assim um pouco controversa, porque quando a gente está no ensino médio, a gente tem muita dúvida sobre o que a gente quer ser. É muita Uhum. responsabilidade de você colocar uma pessoa lá no primeiro ano do ensino médio e você pegar e falar o que você quer ser pro resto da sua vida. É muita Difícil. responsabilidade. E a gente sabe, né, que olha como que o mundo muda e a gente não sabe o que o Uhum. futuro nos reserva. Então, é muita responsabilidade a gente pegar e fazer uma pergunta para uma criança, um adolescente naquela fase. Então, o que aconteceu? Lá no meu primeiro do ensino médio, eu já tinha esse interesse por ser publicitário e tal. Daí, fiquei, assim, meio indeciso. Daí, o meu segundo ano do ensino médio também foi aquela um pouco de indecisão. Daí, chegou no meu terceiro ano do ensino médio, que é aquele vamos, pensa logo, porque tá chegando os Chegou a vestibulares. hora. Chegou a hora. E incentivado pelos meus professores da época ali no Monsenhor Maggi, eles me incentivaram muito a fazer arquitetura, porque eu também tenho um pouco de desenvoltura com o lado das exatas. Eu gosto também bastante, é uma coisa que me chama a minha atenção. Falaram, você já pensou nessa possibilidade? E como você tem essa orientação de figuras assim importantes para você no sentido de figuras profissionais, eu comecei a pensar sobre isso. Então, eu comecei a estudar bastante e tal, e me preparando para o vestibular principal que eu prestei, que foi o Enem. A princípio, a minha vontade naquele momento ali, em setembro de 2018, assim, eu estava focado, falando, não, é arquitetura, vou estudar arquitetura. E daí fiquei namorando esse curso e estudando para fazer o vestibular. Daí chegou a época do vestibular, prestei o Enem e fiquei aguardando os resultados. Daí, outro quesito que eu tive que fazer, eu também prestei a prova do Polivalente, que foi Hum, o cursinho técnico aqui do tá. Polivalente de Americana, a ETEC, né? E Aham. nisso, eu prestei também para design de interiores, que é uma versão, digamos assim, que tem a correlação com a arquitetura. Porque eu falei assim, se eu não Sim. conseguir passar pelo menos na graduação, eu pelo menos inicio o curso técnico. Aham. Prestei os dois vestibulares, né, e fiquei aguardando o ano seguinte. Aí quando foi em janeiro de 2019, o primeiro resultado foi o da ETEC. Então eu passei na ETEC em terceiro lugar para o curso de design de interiores. Daí fiz minha matrícula, porque eu falei assim, vou deixar minha matrícula garantida, porque se eu não Pelo conseguir menos não perde passar, certinho. eu já tenho um garantido. Fiz a minha matrícula, deixei a minha matrícula garantida. Enquanto isso, saiu o resultado abriu as inscrições para o SISU primeiro, né? Que são para as universidades públicas. Uhum. Eu me inscrevi, consegui passar, só que por falta de meios eu não pude ir. Eu passei em arquitetura na Unemat, que é a Universidade do Estado do Mato Grosso, mas eu não cheguei aí por conta de não ter condições de me manter lá. Então, eu consegui passar, mas não pude realizar, não tive a oportunidade de ir cursar o curso. E daí ficou por isso mesmo, eu estava até me conformando assim que eu não ia conseguir fazer arquitetura. E daí eu falei assim, quando abrir o ProUni, eu vou ver aqui pela região se eu consigo Hum. alguma faculdade privada que tenha o curso e eu consigo entrar. E infelizmente aqui na região não tinha a disponibilidade do curso de arquitetura. E eu fiquei nessa indecisão, tipo, nossa, qual outro curso que eu quero, qual outro curso que eu quero? E eu sempre tive vontade de fazer publicidade, mas assim, como estava muito intrínseco aquele lance da arquitetura, que os meus professores me incentivaram tanto no terceiro ano do ensino médio, eu fiquei com muito isso de querer cursar arquitetura.
Daí, nisso, o meu curso já do design de interior já tinha começado, só que logo de cara eu não gostei. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa para mim, porque eu consegui ver que aquela profissão não era Não era não era. Eu tive a interessante. oportunidade de ter essas primeiras aulas. Infelizmente, eu acabei não gostando do curso. Não porque o curso não é bom, gente. O curso das ETEC são Mas não excelentes. tinha a ver com você, né? Exatamente. Acho que esse lance de identificação, ele para mim acontece muito instantaneamente. E não aconteceu quando eu fui. Então, eu fiz só algumas aulas, não cheguei nem a uma semana pro curso. E eu decidi cancelar. Daí fechei minha matrícula e tal. E enquanto isso, eu fiquei esperando o ProUni. E pesquisando algumas universidades aqui da região que tivessem um curso de arquitetura. Não consegui encontrar, daí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ter que optar mesmo por fazer publicidade, porque tem uma instituição aqui na minha cidade que tem esse Uhum. curso, Excelente instituição. e eu posso tá fazendo a faculdade lá. Daí abriu as inscrições para o ProUni, eu estava com uma nota boa, a nota de corte boa, e eu me inscrevi. Era apenas uma vaga, então eu estava concorrendo com um monte de gente. Mas graças a Deus Era para você, eu então. consegui. Era uma vaga, porque o ProUni, aqui pela instituição de Americana, no curso de comunicação social, eles oferecem uma bolsa 100% para o ProUni. Então, era ampla concorrência para todo mundo que estava ali. Então, Uhum. foi uma vaga difícil, uma vaga muito concorrida, mas graças a Deus eu consegui pegar ela. E daí, acidentalmente, eu acho que, digamos assim, uma vontade que já estava dentro de mim, acabei concretizando esse desejo, né? Estudando numa instituição boa, que fica próximo da minha casa, tendo uma profissão que eu gosto de atuar. E estou indo e gostando muito de ser publicitária. E são 8 semestres, ou são 6 Então, semestres? na verdade, da grade curricular nova da Unisal, o curso de comunicação social tem 7 semestres. Houve uma adequação do curso, né, com os novos Uhum. parâmetros do mercado que pedem sobre os profissionais, e o curso deixou de ser 8 semestres e passou a ser 7 semestres. Você está no sexto, então está perto E do, no do sexto, daí ano final. que vem eu já me formo, no meio do ano. Quais as habilidades, Matheus, que precisa? Com certeza. Quais as habilidades que Eu não precisa entendi. para... Quais as habilidades que você precisa para ser um bom publicitário, né? Qual que é a linha de... Bom, eu até deixei anotado aqui, porque, assim, uma das questões que eu acho que é bem controversa para mim, que todo mundo fala assim, a publicidade tem que ser criativo. Mas, assim, eu acho que a criatividade, ela é um pouco mais ampla do que a gente pensa que é. Porque a gente cria com também muitas outras coisas. A gente precisa ter um aparato pra gente criar. Ninguém cria nada assim, só se a pessoa for muito gênia para ela criar uma coisa instantânea. Então, as habilidades para você ser um profissional de comunicação, para ser um publicitário, no meu ponto de vista, o primeiro é você ser muito curioso. Por que você tem que ser curioso? Porque a publicidade em si, você não trabalha falando de publicidade. Você trabalha falando de outras marcas, Tá. de outras áreas, de outros serviços. Então, por exemplo, eu como publicitária, eu conheço técnicas de marketing, conheço técnicas de comunicação e sei dessas técnicas. Só que eu tenho que aplicar essas técnicas em outros negócios. Porque é os clientes que fazem a publicidade se mover. Se um publicitário ele não tem clientes, consequentemente ele não tem ganhos. Então a profissão ela deixa de existir. Então o primeiro passo é você ser muito curioso para você gostar. Ô, Matheus, Travou para mim. travou. Agora voltou. Voltamos. Ah, pode falar, Bom, então. vamos continuar. Travou de novo. Vamos ver se o Matheus volta. Não sei se eu travei para ele, se é o meu, se é o dele. Matheus. A internet está com problema, a gente está com chuva aqui na região, vento. O Matheus saiu. Eu vou chamar o Matheus novamente, vamos ver se ele volta. Então vamos encontrar o Matheus aqui novamente. Então vamos lá.
E como eu falei, o Matheus, ele era um aluno muito dedicado. Aí voltou, vamos ver. Quando ele punha uma coisa na cabeça, ele levantava mundos e fundos, e ia atrás e conversava e convencia professores, colegas, voltamos. Voltamos, ou está Caiu a conexão, né? Caiu. Tudo bem, sem problema. Tecnologia é exatamente assim. E tá ventando aqui em Americana, né? Então, Sim, exatamente. pode ser isso. Uhum. Então, deixa eu arrumar minha tela que tá toda torta aqui. Opa. Pronto, acho que voltamos ao normal. Bom, você estava falando, então, né, da criatividade que você achava que era importante, mas tem outras coisas que são mais, né, no caso. Deixa eu tomar só uma aguinha, rapidinho. À vontade. Eu arrumar a tela aqui que ela resolveu, ela estava bonitinha, caiu. Aê, pronto. Bom, Enquadra. então, eu estava falando sobre esse ramo da curiosidade, de gostar de coisas novas. Porque, a princípio, quando você tem um desafio de você atender um novo cliente, você precisa estar imerso naquela nova área. Por isso que você tem que ser muito curioso para você saber sobre aquela área. Então, você precisa extrair o máximo de informações sobre aquele cliente, entrar de cabeça, mergulhar de cabeça no negócio, para que você consiga fazer uma campanha, elaborar estratégias que realmente sejam eficazes para aquele negócio, para aquele serviço, aquele produto. Então, por isso que eu acho que o primeiro critério é você ser muito curioso e você gostar de aprender coisas novas, porque você sempre vai aprender coisas novas, independente, assim, é sempre uma constância. Nunca você vai pegar e falar assim, eu nunca mais vou aprender sobre nada. Sempre que tiver um novo cliente, é um novo desafio que você precisa correr atrás disso. É novo produto, novo público, novas estratégias. Exatamente. Totalmente, cada um é um universo, né? Acho que é isso que... Exatamente. A gente pensa assim muito, quantas profissões a gente não conhece que há 2 anos atrás elas não existiam. Quantos produtos novos que a gente viu comercializando no mercado que há 2 anos atrás eles não existiam. Então, se você pensa assim que você já aprendeu de tudo e que você não tem mais oportunidade de aprender nada, isso é um mito que você tem que tirar da sua cabeça, porque senão você não vai ser um bom profissional e digamos assim, até você não vai ser um bom ser humano, porque quando a gente acha que a gente chega num limite de aprendizado, a gente vira uma pessoa que teoricamente não aceita outras opiniões e outras visões. E isso é uma coisa assim que no campo, digamos assim, abrangente da sociedade é muito ruim, porque você deixa de ouvir a opinião do outro e deixa de conhecer um ponto de vista diferente. Então a curiosidade, você estar antenado, querendo aprender, ela é essencial para todos os profissionais, inclusive de publicidade. Entendi. E quando você for trabalhar, você vai estar focando na propaganda para venda de mercado ou na questão social, porque também tem, né, as comunicações sociais, eu não sei se tem a ver, mas às vezes é uma instituição que você tem que estar colocando ela no mercado. Qual é a sua ideia? Não sei se você já pensou nisso. Eu vou compartilhar um projeto que a gente fez no semestre passado, um projeto da faculdade. Atualmente, eu trabalho numa agência de publicidade. E essa agência, obviamente, ela atende clientes reais. E esses clientes, o foco deles é vender produtos, vender serviços. Então, digamos assim, essa parte mais comercial, a parte profissional que eu estou exercendo atualmente. Na faculdade, nós temos a oportunidade de conhecer todos os ramos da atuação profissional. No semestre passado, nós tivemos um projeto, o nosso projeto integrador, onde a proposta desse projeto era fazer um plano de comunicação voltado para uma instituição do terceiro setor. Daí o meu grupo ele fez um projeto para o CCPA, que é o Centro de Capacitação Profissional do Adolescente de Americana. Ele fica próximo ali ao Jardim Ipiranga, quase na divisa com Santa Bárbara do Oeste. Então ele tem um trabalho muito especial, onde oferece cursos profissionalizantes para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Então é um projeto muito bacana, muito legal, e como a nossa proposta era realmente fazer um plano de comunicação, a intenção é que essa instituição ela não tivesse uma presença de comunicação, para que nós ajudássemos eles a começarem. Porque, obviamente, o projeto ele tem, infelizmente, um tempo, né? Ele tem um tempo de início e um tempo de término.
E Certo. então não dá para a gente continuar esse trabalho eternamente. Obviamente, sempre que precisar, nós podemos trabalhar como voluntários, mas esse trabalho não é eterno. Então nós tivemos essa imersão de ensiná-los a como eles deviam fazer, como que seria interessante, pensando numa visão assim estratégica de comunicação, marketing voltada ao terceiro setor. E daí, obviamente, durante as aulas nós aprendemos o que é o marketing social, como que a gente aplica o marketing social em instituições do terceiro setor, como que essas instituições podem se beneficiar com a comunicação e com o marketing, porque tem muita gente que pensa que a comunicação e o marketing ela é só para vender e comercializar, mas ela Não. ela é muito abrangente, dá para você fazer de tudo para todas as áreas. A publicidade, ela, ó, tem aquela frase que todo mundo conhece, a publicidade é a alma do negócio, mas ela não é só a alma do negócio, ela é a alma de qualquer instituição, seja ela privada ou pública ou social, então é essencial para todos os ramos. Com certeza. E o que você mais gosta dessa parte Então, social, da parte comercial ou do geral? Não, olha, eu não gosto tem... de tudo. Eu acho que é um desafio sempre você entender a proposta, seja do seu cliente, ou seja da instituição que contratou os seus serviços, para você se desafiar a pensar em coisas novas que solucionem problemas, porque a publicidade é um grande disso. Nós estamos solucionando constantes problemas, então nós identificamos esses problemas e nós criamos campanhas para que solucionem esses problemas que a gente identificou. Falando um pouco mais assim da área do meu curso especificamente, ele é uma área muito abrangente. Dá para você ter tem muitos requisitos assim. Se você gosta mais do lado artístico, você tem a oportunidade de se destacar. Se você gosta mais do lado gerencial, você tem a oportunidade de se destacar. Se você gosta mais dos textos, como eu, também tem a oportunidade de se destacar, porque dá para você trabalhar numa infinidade de profissões, mesmo tendo cursado de comunicação social. Então tem muitas possibilidades. E geralmente vocês trabalham em equipe para trocar ideias, né? Exatamente. Não é, eu percebo que não é uma profissão que uma pessoa vai lá e ela desenvolve a profissão. Geralmente existe muita conversa entre toda essa equipe. Exatamente. Quando a gente fala em agência de publicidade, nunca é um profissional só fazendo. Uhum. Opa, tá cortando de novo. Matheus vai voltar já já, gente. Vamos estar ouvindo. A nossa comunicação está complicada, mas ele já volta com certeza. Se ele não voltar, cai, a gente coloca de novo o Matheus no ar. E o Matheus é super jovem, né? Um garoto de 20 anos aí todo envolvido. A conexão do Matheus caiu, mas aí a gente vai estar chamando novamente. A gente sabe que, infelizmente, a internet, ela tem dessas histórias. Então, o Matheus está retornando já já, eu já convidei ele novamente. Então, Matheus voltou de novo. A conexão não vou estar. Não tem problema, Matheus. Quando eu for colocar no YouTube, a gente faz uma arrumada nesse processo, vai estar tranquilo. Fica em paz. Eu vou me empolgando na conversa, mas vamos tocando. Não, mas estamos bem tranquilos. A gente estava comentando sobre o trabalho em equipe, né, na Sim, publicidade. sim. Então, quando a gente pensa numa agência de publicidade, nunca é um profissional só atuando sozinho. Existem vários setores dentro de uma agência, que são os principais, digamos assim. Na faculdade, obviamente, o curso é voltado mais para o trabalho dentro de uma agência. Mas toda empresa precisa de um profissional de comunicação. Porque nós estamos falando sobre relacionamento, muito mais do que vendas, relacionamento com o seu público, relacionamento com outras empresas. Então, esse profissional de comunicação, ele atua realmente nisso, pensando em todo o seu posicionamento enquanto marca. Então, voltando ao assunto de uma agência de publicidade, o que nós temos? Vários setores que cada um é responsável por uma etapa. Então, lá o pessoal do atendimento, que eles cuidam da prospecção do cliente, entender o que é a necessidade do cliente. Daí depois tem o setor de criação, que é o setor que vai criar as campanhas, criar as peças para que elas cheguem até o público. Depois temos o setor que faz a pesquisa. Então, tipo assim, eu preciso entender como que os consumidores veem ao meu cliente como empresa. Eu preciso saber, entender. É
um trabalho em equipe muito dinâmico. Todo mundo trabalha junto, todo mundo trabalha muito engajado para que realmente nós tenhamos assim um resultado efetivo da nossa profissão. Sem trabalho em equipe, dificilmente a gente vai ter um bom resultado nas nossas campanhas. Precisa, é essencial. Porque são muitas frentes, né? É difícil um profissional só dar conta de tudo. E até na questão da gestão pública, né? Existe a comunicação das prefeituras, comunicação do Estado, comunicação do prefeito, né? Governador, enfim. Essa ideia de vender a imagem, né? Não seria vender, mas construir uma imagem, né? Da pessoa, da indústria, enfim. Sim, exatamente. Falando um pouquinho sobre essa parte de política, na faculdade nós temos uma disciplina que chama Marketing Eleitoral, que ele tem duas vertentes. A primeira vertente do marketing eleitoral é voltado para a campanha, porque muita gente, as pessoas elas não pensam, digamos assim, com a abrangência, de que toda aquela construção de uma campanha, ela tem um profissional de comunicação por trás. Desde do modo como que o candidato se veste, do modo como que o candidato fala, do modo como que o candidato apresenta as suas propostas nos discursos, nos debates, é tudo extremamente pensado e calculado por um profissional de comunicação. Obviamente não é só um, são vários. Então temos uma equipe por trás, e sim, essa equipe de comunicação que cuida de toda a campanha. E além disso, após a finalização da campanha e a atuação política do candidato eleito, temos também a continuidade dessa imagem que ele construiu lá. Então, a imagem que ele tinha na época como candidato, onde as pessoas conheceram ele, conheceram o trabalho dele, ela tem que ser trabalhada e mantida quando ele estiver ou na Câmara dos Vereadores, ou na Prefeitura, ou no governo do Estado, ou no governo federal. Então, é todo um trabalho pensado e arquitetado. Interessante, eu não sabia que vocês tinham isso na faculdade. Para mim isso eu ainda não cursei, é a disciplina do último semestre. Então, no próximo semestre teremos alguma coisa assim para trabalharmos. Interessante. E assim, você é muito jovem, então você não vai lembrar, mas talvez você aprendeu na faculdade, que o marketing mudou completamente com as novas tecnologias. Exatamente. Né? Não havia internet, não havia WhatsApp, não havia. O que a gente tinha era TV. Hoje existe TV, mas as pessoas não seguem mais os programas como seguiam há alguns tempos atrás. Então, como é que é isso para vocês? Porque hoje a gente tem a internet, alguns canais, mas daqui a 2, 3 anos, não sabemos. Então, como é que vocês trabalham isso? Eu até anotei uma frase aqui que a publicidade ela é uma profissão que ela acompanha as mudanças no mercado. Então, nesse ramo de publicidade, nós sempre estamos pesquisando tendências, novos comportamentos, tanto para produtos, serviços e tanto também das pessoas. Como que as pessoas elas estão lidando com isso? Um exemplo que eu quero citar aqui foi o boom do TikTok, que foi uma rede social que teve um pico no ano passado. Ela existia há um tempo, ela já era presente no mercado, só que a partir do ano passado ela teve uma explosão. E o que é essa explosão? É quando tem um acontecimento que dá motivos para que aquela rede social ela tenha a sua, digamos assim, o seu período mais de êxtase, né? Então, olha para você ver de 2020 para cá como que a nossa comunicação mudou muito. Antes, os vídeos curtos, eles não eram tão presentes nas redes sociais e hoje a gente consegue acompanhar muitas coisas, desde entretenimento, a parte de venda de produtos, serviços, de profissionais mesmo atuando em 30 segundos e 1 minuto. E antes isso não era presente no nosso cotidiano. Isso a gente está falando, momento assim... De um ano. De um ano atrás. Não é coisa assim de muito... Então, a partir desse momento, quando a gente identifica uma rede social ou algo que está se destacando, é dever do publicitário acompanhar o ritmo acelerado. Obviamente, não tem como a gente pegar e falar sobre muitas técnicas. Que, por exemplo, nós temos aula de rádio, televisão na faculdade, onde nós aprendemos técnicas de como elaborar um spot da forma correta, de como elaborar um jingle da forma correta. Na televisão, a mesma coisa. Aprendemos enquadramento, movimentação de câmera. Só que, como nós estamos aqui juntos nessa transformação constante, a mudança e a adaptação, ela ocorre ao mesmo tempo.
Nós, como profissionais, sempre temos que estar buscando essas novas, digamos, atualizações como pessoas e também como profissionais. É algo que pode parecer muito desafiador, mas não é. Não é porque não é uma profissão estática, parada. Não tem regras a ser seguidas no sentido de você precisa fazer dessa forma porque senão você está agindo de forma errada. Tá. Tudo muda, é uma constante evolução, seja das redes, seja dos consumidores. Um consumidor, ele nunca vai ser o mesmo consumidor para sempre. Nós trabalhamos daqui a um ano Travou e menos novamente, anos. mas daqui a pouquinho. Alô? Oi, voltou. Ok. Eu posso continuar? À vontade, vai lá. Eu tava falando assim, Parou de novo. A internet está instável hoje, pessoal, mas tem um pouquinho de paciência. Matheus já está voltando. Senão a gente reconecta novamente. Aqui em Americana está ventando bastante hoje, né? Então provavelmente está derrubando a conexão aqui do Matheus. Vamos ver. Então vamos conectar novamente o Matheus. Mas com certeza é por conta dessa ventania. Então, vocês nos perdoem, nós não temos um estúdio adequado, mas nós temos a internet que cai de vez em quando. cai de vez em quando. Uhum. Hoje está um pouquinho instável, mas vamos continuar nosso papo. Estava falando, o perfil dos consumidores ele também muda, mesmo sem a necessidade tipo, de novas redes sociais. Por exemplo, Matheus, eu atualmente sou estudante. Só que daqui menos de um ano eu já não vou ser mais estudante, eu já vou ser graduado. Então, o meu perfil de consumo já vai mudar. A necessidade é outra. A minha idade vai ser outra, o meu interesse sobre o meu consumo vai ser outro. Então, por exemplo, coisas que eu estou consumindo atualmente, que relacionam, por exemplo, com a minha vida acadêmica, que eu necessito, eu já não vou precisar. Ou se eu for entrar numa pós-graduação, se eu for entrar num curso de mestrado, tudo isso vai ser um novo perfil de Matheus. E todo mundo, isso acontece com todo mundo. Por exemplo, se você está solteiro, se você casa, o seu perfil já mudou. Se você é casado, sem filhos, e daí você fica grávida e você tem um filho, o seu perfil já mudou. Porque a gente pensa, quando uma grávida ela está no período de gestação dela, o que ela vai procurar? Berço, roupinha de bebê, novas roupas, porque o corpo dela tá mudando, a vida dela tá mudando, a rotina dela tá mudando. Então não existe pessoa estável assim, não existe uma pessoa inata, tipo, que ela não está em movimento. As pessoas elas estão em movimento, a sociedade está em movimento. Consequentemente, as redes também estão em movimento, porque elas precisam acompanhar a movimentação das pessoas. Entendi. E uma observação, né, que eu achei interessante, a questão do jornalismo, que nessa pandemia mudou completamente. A gente tinha uma ideia do jornalista, do repórter, ali dentro de um estúdio, tudo muito bonitinho, todo mundo bem arrumado, nenhuma falha, nenhum problema. Hoje todo mundo está fazendo, todo mundo não, mas uma grande parte está fazendo as transmissões das suas casas e com todos os problemas, inclusive de tecnologia que cai. Às vezes uma pessoa passa atrás. A iluminação já não é mais aquela iluminação de estúdio. As pessoas estão mais verdadeiras, pelo menos na parte de reportagem. Elas não são tão um personagem falando de algum assunto. Então, acho que essa pandemia traz para o jornalismo, que é uma comunicação, uma forma mais leve de se comunicar. Então, isso tem bem a ver. A mudança da sociedade faz com que a tua profissão ela esteja totalmente mudando no dia a dia. E como é que a tua família viu você sendo, né, um publicitário? Era o que eles imaginavam ou não teve interferência nenhuma? Bom, eu falo que a publicidade não é aquela tríade de profissões onde todos os pais falam, ou você tem que ser engenheiro, ou você tem que ser médico. Ainda tem isso? Tem muito disso. Ainda. Tríade, né? E que as pessoas, elas, por não conhecerem, digamos, outras profissões, outras possibilidades, elas focam muito naquilo que elas conhecem que, teoricamente, dá dinheiro.
Uhum. Então, a princípio, quando eu estava naquele processo de namoro com arquitetura, ficou muito nisso, tipo, de acreditarem que eu ia conseguir fazer arquitetura. Só que não deu certo, consegui fazer publicidade. Daí, choca. Tá bom, mas o que que é publicidade? O que que faz um publicitário? Porque assim, se você para conversar com uma pessoa leiga e fala assim, eu sou publicitário, a pessoa ela não sabe o que que você faz. Ou, por Uhum. exemplo, se ela faz, ela tem uma noção muito superficial. Ela fala assim, ah, você faz comercial? Só que Uhum. é muito amplo. É muito amplo. Obviamente, a gente aprende a fazer comercial, mas a gente não faz só comercial. Então, Uhum. muito amplo esse estudo sobre publicidade. Então, digamos assim, a minha família teve esse período, assim, de entender o que é a publicidade. Tipo, nossa, mas o que que faz um publicitário? O que que estuda um publicitário? E daí foi justamente essa construção. Desde o primeiro ano lá da faculdade, onde o Matheus estava cursando, quando eu vim trabalhar em casa, porque eu passei um bom período em home office, mais de 1 ano e 6 meses, em home office, e também estudando dentro de casa. A partir do momento onde o meu digamos assim, o meu trabalho e a minha faculdade entraram para dentro da minha casa a partir das aulas remotas e do trabalho remoto, que eles começaram a passar, a entender mais sobre como que funciona isso, que muitas vezes você tem que parar aqui e fazer uma conferência para você trocar uma ideia com seus outros colegas de trabalho ou até mesmo com seus colegas de sala, fazer um projeto, daí conversa, troca uma ideia, começa a elaborar os nossos projetos, né, as nossas campanhas. Então, é algo muito dinâmico, é algo que, obviamente, eu sinto muita falta de fazer pessoalmente. Eu já voltei para o meu trabalho, estou fazendo o estilo híbrido, né? Alguns Uhum. dias no escritório, alguns outros em casa. Eu sinto muita falta de estar ali presente, porque é uma troca muito boa quando a gente está ali junto com o outro, conversando, entendendo os problemas. Ainda não é o momento, assim, da gente se expor a esse risco. Precisamos estar, por mais que eu esteja com as 2 doses, né, vacinado com as 2 doses, precisamos ter essa responsabilidade de que ainda não é o momento para estarmos todos juntos como era anteriormente, mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos. E como é que foi trabalhar, estudar na pandemia? Para o Matheus, que o Matheus Olha, é de gente, né? Onde o Matheus está, tá cheio de gente em volta. Pelo menos era assim o Matheus. O Matheus não é isolado, sozinho, quieto dentro de casa. Esse não é o Matheus. Como é que foi olha, para você? é um grande desafio, porque assim, quando começou a pandemia lá em março de 2020, ninguém sabia como ia acontecer. Então, nem os Uhum. professores da instituição sabiam como se adaptar a esse formato, e nem mesmo nós, que nunca tínhamos trabalhado em casa, sabíamos como fazer os Isso. processos à distância. Então, eu confesso para você que o primeiro semestre foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Muita gente não aguentou passar por isso. Foi uma carga de saúde mental muito intensa, porque as pessoas elas estavam realmente isoladas. Quando você se isola do mundo, já é um marco para Uhum. você. Ainda mais com uma doença avassaladora fora de casa. E ainda mais com todos esses desafios, tipo de plataforma, que a conexão cai e o professor tem que dar aula. É um muito difícil, não é uma coisa simples. Todo mundo pega e pensa assim que, você estuda em casa, você trabalha em casa, você não tem problemas. Tipo, para você é Tem tranquilo. muito. Obviamente, para mim, que não fico carregando pesos o dia todo, com saco de cimentos, carpinando terreno, carpinando um terreno, por exemplo, não tem o meu cansaço físico, mas o cansaço mental, ele é presente nessa profissão, ele está presente também na vida de todos os universitários, não só universitários do curso de publicidade. Então, é algo que foi um desafio da gente estar se reconectando novamente com o curso. Daí, a partir do segundo semestre, que daí a gente começou a ver uma mudança e começou a acertar o rumo. Porque em si, a instituição, a Unisal, fez muitas melhorias na nossa plataforma. É, onde os professores compartilhavam, os professores mesmos começaram a pensar em propostas que fossem feitas à distância, mas ao mesmo tempo juntas. Porque, por exemplo, o professor ele não poderia pegar a lousa e desenhar lá, porque não estava mais esse Uhum. ritmo.
Só que ele passou um trabalho que, nossa, à distância, numa conexão, numa conferência, poderíamos estar fazendo juntos. Então, foi uma adaptação muito boa. Por enquanto, eu me mantenho 100% remoto. A faculdade, ela deu a oportunidade da gente voltar em alguns dias pessoalmente. Só que a minha sala compreendeu que também não era o momento de estar se expondo ao risco, né? Então, preferimos continuar esse semestre à distância. Tá. E você veio da escola pública. E assim, você se destacava no meio dos alunos porque você, né, era um aluno, não diria dos mais inteligentes, mas era um aluno muito curioso e um aluno que sempre estava ali, né, indo atrás do que queria. Então, suas notas sempre eram muito boas. Mas aí, como é que é isso? Dentro do seu, né, do seu trabalho, quem veio da escola pública, quem veio da escola particular, tem diferença ou acaba acompanhando junto? O que você pensa? Olha, eu não digo que é uma diferença muito drástica entre os alunos que vieram da escola pública e dos alunos que vieram de escola particular. O que eu consegui identificar nitidamente que é uma dificuldade é quando você mergulha na universidade e você está exposto a um ambiente totalmente diferente. E isso, a princípio, pode te causar um certo estranhamento ou até mesmo um medo. Porque você não sabe como funciona nada. Você não sabe como que é a rotina de um universitário. E aí você vai aprendendo tudo do zero. O principal desafio que eu senti logo no primeiro semestre foi eu ter que produzir um artigo científico, que me causou muito medo. Porque Sim. eu nunca tinha ouvido falar sobre essa linguagem, não sabia a forma como escrever, porque tem toda uma estrutura que precisamos seguir. Sim. Então, foi um desafio muito grande. E a escola particular já trabalha com essa linguagem no ensino médio? Conversando com alguns outros alunos do meu grupo, eles já tiveram contato, ainda no ensino médio, com artigos científicos, com o formato, por exemplo, de formatação ABNT, que também faz muita diferença. A gente acha que não, mas faz muita diferença. Contato com seminários, de como que um seminário tem que começar e de como que um seminário tem que terminar. Assim, a noção que eu tinha da escola pública sobre, por exemplo, uma apresentação de seminário, ela é muito diferente do que é hoje. Obviamente, assim, você vai se adaptando conforme a gente vai vivenciando novas experiências, né? Só que quando você entra naquele universo, é meio assustador. Então, foi esses desafios que eu comecei a identificar e como, digamos assim, me adaptar a essa nova realidade. E daí, a partir disso, né, onde eu já estava ali, que daí eu comecei a ganhar mais confiança desde, quando eu estava ali mesmo colocando a mão na massa. Porque, assim, a gente tem que também colocar em pauta aqui em questões que os professores, eles não pegam na sua mão e te ensinam a fazer. Não, você vai. Data para você pesquisar e você ir atrás. Nunca é tipo assim, olha, gente, eu vou pegar o lápis aqui e você vai escrever um artigo dessa forma. Não é. Faça o artigo e me entregue. Exatamente, é muita entrega. Você tem que ir atrás, você tem que buscar. Obviamente, os seus professores, eles estão ali para te orientar, mas eles não vão pegar na sua mão e não vão fazer por você. É você que tem que ir atrás. Então, é um desafio que eu falo que eu acho que todo universitário passa na vida dele, de fazer essas produções com linguagem universitária, com linguagem acadêmica. É muito importante, eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de fazer isso, porque a pesquisa, ela é muito interessante, porque você descobre coisas que você nem imaginava. Então, às vezes você tem uma opinião muito superficial sobre determinado assunto e quando você mergulha de fato naquele assunto, para ter uma linguagem 100% técnica e especializada sobre aquele assunto, você tem uma nova perspectiva, que você fala assim, nossa, eu estava pensando errado, ou nossa, como que isso me abriu o meu campo de visão para uma perspectiva muito além do que eu imaginava. Então, é muito importante, eu falo com muito gosto que seria muito importante que todo mundo se tivesse a oportunidade de cursar um curso numa universidade para realmente estar emergido nessa vida universitária, na vida de pesquisa, porque é essencial para todo ser humano. Amplia a visão, né, Matheus? A gente começa a ver o mundo, não que você seja melhor ou pior, mas te abre as portas para o mundo. É bem isso mesmo. E dentro da tua profissão, ela é mais feminina, masculina, mista, ou você não percebe essa diferenciação?
Bom, em questão assim de número de profissionais, acho que é bem equilibrado entre homens e mulheres. Só que Uhum. tem um porém. Quando a gente fala em cargos de liderança, a gente ainda vê a presença masculina sobressaindo sobre a Ah, feminina. Por entendi. exemplo, na agência que eu trabalho é o contrário. Temos mais profissionais mulheres do que homens. E as mulheres também ocupam cargos de liderança. Só que na maioria das agências, na maioria das instituições privadas que têm esses profissionais, infelizmente, a presença feminina ainda é minoria. O que, obviamente, é um processo que está em constante mudança, porque nós estamos vendo todo esse aparato, né, de que as profissionais precisam estar ali, trabalhando em conjunto, também liderando para que a profissão que tanto preza pela igualdade, tanto preza pela inclusão, também seja inclusiva e também não faça distinção entre os profissionais. Um dos pontos que aqui hoje eu acho que eu posso até destacar, por exemplo, na minha universidade, os professores que eu tenho são todos homens, eu não tenho professoras mulheres. Então é um ponto, até meio que um puxão de orelha, um questionamento a se fazer. Onde estão esses Cadê as professores? mulheres? Elas Então, existem. exatamente. Então são questionamentos que a gente tem que se fazer. E nunca pode ficar nesse sentido assim, mas é porque aquela pessoa ali não quis candidatar à vaga. Tá, mas a gente conseguiu entregar para todo mundo, teve a oportunidade igual para todos. Então são Porque não questionamentos. quis, se é cem Exatamente. por cento existe algo para ser estudado aí. Temos que questionar isso. Aham. Em termos financeiros, Matheus, você acha que é uma profissão que dá para se bancar? Ou precisa ter uma outra profissão para se manter? Ou você acha que hoje o mercado vai te dar uma É uma condição? profissão que você consegue, é uma profissão que você consegue se manter. Obviamente, quando a gente fala nas localidades, tem localidades que são mais favoráveis para essa profissão, tem localidades que não são tão favoráveis. Um exemplo são as regiões de Campinas e São Paulo. São dois grandes polos onde tem uma concentração de agências maiores e que também atendem clientes maiores de alcance nacional. E lá, esses profissionais, eles ganham, consequentemente, mais. Porque tem todo um aparato, né? A gente fala num cliente grande, assim, por exemplo, uma marca de alcance nacional, ela paga muito para essa agência. Daí, colocando agora na nossa realidade de Americana, que é uma cidade assim que é grande, mas ela também não tem o porte de uma grande metrópole. Colocando aqui, a gente tem um salário médio, que ainda assim não é digamos, o ideal, mas é uma profissão que a gente consegue se manter em relação a outras que são mais desvalorizadas. Então, você acha que tem mais campo nas cidades maiores, metrópoles, Isso, do que nas cidades do interior? Se você pegar exatamente. uma cidade menor que a Americana, ainda mais pro... Uma cidade menor do que a Americana, eu acho muito difícil. Menor do que a Americana é um pouco mais complicado, porque infelizmente não são todas as pessoas que elas valorizam a publicidade. Elas enxergam como um custo e não como um investimento. E Tá. quando a gente fala nessa parte de comunicação, de marketing, a gente tem que entender que é um investimento a longo prazo e que está trabalhando ali mensalmente. Então, numa cidade pequena, onde as pessoas elas ainda não têm esse conhecimento, é difícil ter uma agência de publicidade que fala assim, olha, para você alavancar suas vendas, você tem que fazer isso, isso e isso. A pessoa, por uma certa ignorância ou até mesmo um desconhecimento, pode não achar muito, digamos assim, viável fazer a contratação desses serviços. Então, é um pouco mais complicado. E por isso que, se os clientes também não vão atrás das agências, as agências também não conseguem repassar um valor de salário tão grande para os funcionários. Entendi. E cidade pequena também, se você tem, sei lá, dois mercados, a concorrência entre eles é outra comunicação, é outro marketing, é outra realidade. É outra realidade. A gente tem que pensar diferente, porque, obviamente, não é, digamos assim, uma concorrência entre todos ali. Aqui em Americana a gente já vê que tem muitos mercados grandes, tem mercados que são pequenos, então cada um tem uma proposta. Tem mercados que são, digamos, exclusivos, que vendem determinados tipos de produtos para outro tipo de público. Então, assim. É algo que está muito em constante mudança, assim, temos que entender um ponto que a gente pode falar assim para os profissionais, por mais assim, ó, supondo, eu estou numa cidade pequena, quero ser publicitário, como que eu faço? Hoje, principalmente com essa onda do trabalho remoto, do trabalho híbrido, Uhum. facilitou muito para quem quer trabalhar em outras cidades, mesmo estando em casa.
Então, hoje é super possível uma pessoa que reside em Americana ou reside em uma cidade do interior de São Paulo, trabalhar na capital, trabalhar em Campinas, trabalhar em outros polos de cidades maiores, sem sair de casa, tudo pelo trabalho remoto. Você acha que mesmo quando voltar ao novo normal, essa parte de trabalho via remota vai persistir? Exatamente. Existem estudos que já falaram sobre isso, de que o trabalho remoto, obviamente nas profissões que são aplicáveis ele, né? Ele Uhum. veio para ficar. Porque a gente pensa assim, num custo para uma empresa muito menor. Então as empresas elas começaram a ver sobre isso e os próprios profissionais, obviamente, têm mil e uma opiniões. Tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra o trabalho remoto. Eu gosto bastante, mas eu prefiro esse trabalho híbrido, onde você tem a oportunidade de estar presente e estar em casa. Porque estar em casa também, a gente pensa em inúmeras comodidades. Flexibilidade de horário, você poder acordar um pouquinho mais tarde, porque quem pega uma condução muito longe para o trabalho precisa acordar às vezes até 2 horas antes para chegar a Uhum. tempo. Dependendo do local, o trânsito é complicado. E daí é a mesma coisa para voltar. Você sai às 6, você vai chegar tipo 7, 7h30 na sua casa. Então, isso, em certo ponto, é muito vantajoso para os profissionais. Então, existem estudos que o trabalho remoto e o trabalho híbrido, ele é uma tendência que vai vir forte para ficar realmente nessas profissões que são aplicáveis. Entendi. Bom, nós estamos há 50 minutos conversando, está muito boa, mas a gente tem 1 hora, então a gente está indo para o final. O que você deixa assim de sugestão para a garotada? Apesar que você é um garoto, né? 20 anos, você é um menino ainda. Mas para quem é um pouco mais jovem que você, ou para quem é mais velho e está procurando essa profissão, vale a pena, é legal, se aconselha? O que você deixa aí de recado Olha, mesmo? é uma profissão que eu gosto muito, muito mesmo. É algo que eu tô gostando de estudar, de trabalhar. Então é algo que se eu vejo assim, se um adolescente está nessa fase de dúvidas sobre qual ramo escolher, de como começar, o primeiro passo, eu acho que é identificar as suas potencialidades. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu domino bastante a parte artística, ou eu gosto muito de escrever, eu gosto de planejar, eu tenho esse instinto de liderança, eu tenho esse instinto de negociação. Começa a identificar suas potencialidades. Beleza, identificou suas potencialidades, você também tem que enxergar os seus pontos fracos. Porque eu, por exemplo, eu tenho números, não domino tudo, mas eu falo que é um desafio porque, assim, a gente cursa todas as disciplinas na faculdade. As que você gosta e as que você não gosta. E você tem que se dar bem Verdade. em todas. E você tem que se dar bem em todas. Porque você tem que ser um profissional que saiba. Se, por exemplo, um cliente pergunta pra você uma coisa que você não domina, você precisa saber responder. Porque como que você fala assim, isso eu não domino? Isso você já perde uma Hum. boa parte de credibilidade. Então você precisa saber das suas potencialidades e também saber dos seus pontos fracos. Aí, a partir disso, o conselho que eu daria, que foi muito importante para mim, é pelo menos fazer um curso técnico, um workshop ou alguma coisa que te remeta àquela área. Atualmente, para quem estuda, quem mora, que reside aqui em Americana, que eu recomendaria se está no ensino médio é fazer o curso do Polivalente, que é em comunicação visual. Ele, se eu Tá. não me engano, é no período da tarde, eu não tenho certeza. É no período da tarde, curso de comunicação visual. Onde você vai entrar, você vai entender um pouco sobre a área de publicidade. É mais voltado assim para a parte de comunicação visual, mas você consegue ter uma noção sobre a profissão como publicitário. E se você realmente gostar desse curso, gostar das aulas, eu acho que você tem tudo para investir na carreira de publicitário. É um desafio grande, assim, a gente pegar e colocar a responsabilidade em apenas um curso. Eu entendo, é um desafio. Só que a gente tem que entender que isso se aplica a todas as coisas na vida. Por exemplo, eu mesmo como publicitário, me formei. Se eu quiser fazer, por exemplo, um mestrado, eu posso não gostar da área que eu escolhi no mestrado. Porque isso vai acontecer. Acontece com todo mundo. A gente não tem que achar que a gente vai ter 100% de certeza digamos, quando a gente vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, ou até mesmo um mestrado, um doutorado. É algo muito amplo para a gente falar assim, eu vou gostar com toda certeza daquilo. Mas eu acho que você precisa dessa imersão inicial, conhecer um pouco sobre a profissão, né? Também outra recomendação é conversar com profissionais da área, tipo, como que é a atuação profissional, o que precisa fazer e tal, conhecer o dia a dia.
Então, pergunta. Tem muita gente na internet falando sobre isso. Outra, se você conhecer algum profissional, também estou aberto, se alguém quiser tirar alguma dúvida, a conversar, manda uma mensagem, pergunta para aquela pessoa provavelmente ela vai te ajudar, vai falar um pouco sobre como foi a experiência dela, e você vai coletando todas essas informações. Se realmente você tiver afim, daí eu aconselho você a fazer publicidade. Interessante. E mesmo que não seja a sua principal faculdade, mas o conhecimento que você leva para a vida, com certeza vai te dar, né, uma experiência muito, muito, muito boa. Exato. Bom, A gente tem que saber aproveitar e retirar todos os benefícios de um desafio. Como eu mencionei lá atrás, quando eu estava no curso de design de interiores, que eu fiz apenas uma semana, foi muito importante para mim ter certeza de que não era aquilo que eu queria. E eu sei que vai acontecer com muitas pessoas isso. Por exemplo, uma pessoa que gostou de fazer, gostou da área de publicidade, fez uma semana da faculdade ou fez uma semana do curso técnico, não não gostava. era aquilo. Tá tudo bem. Mas assim, eu acho que você tem que se propor os desafios, você não precisa ficar esperando que venha uma inspiração divina para você falar, ah, eu vou trabalhar nisso. A gente tem que pesquisar um pouco sobre as coisas, entender como que funciona o mercado. E é uma profissão que também tem problemas como qualquer outra. Pode ser que você não goste de, por exemplo, atuação. Tem muitos amigos meus que estudam ali no mesmo curso que não gostam de trabalhar em agência, que trabalham em empresas privadas, porque gosta do ritmo de você trabalhar apenas para uma empresa, trabalhar fazendo suas estratégias para aquela empresa. Então, vai de você se encontrar como profissional e vai de você se encontrar também como estudante. Entendi, Matheus. Nós faltamos 2 minutos para cair a conexão. Te agradeço de coração. Obrigada por você estar aqui com a gente. Estou extremamente orgulhosa que você está um homem lindo, um profissional que com certeza vai encontrar aí todo o seu caminho, todo o espaço, e que Deus aí te abençoe realmente nesse caminho. E a gente vai ter outros momentos, quando você estiver formado, para a gente estar conversando. Te agradeço, Matheus. Sempre que quiser me convidar, estou à disposição. Pode me convidar para qualquer outro tipo de assunto que eu possa estar contribuindo também com vocês. Eu gosto muito de falar, vocês viram que eu falei boa parte das 1 hora aqui. É algo que realmente eu gosto de estar comentando, principalmente esse lance de publicidade, é uma área que eu amo muito. E também agradeço você, Silvana, pelo convite. Gostei muito. Te desejo sorte nesse novo projeto, que é um canal no YouTube. E nos encontramos mais. Com certeza, Matheus. Muito obrigada. Bom, caiu a conexão, porque falta 1 minutinho para estar fechando. Então, agradeço a participação de todos. Matheus, muito obrigada. E aí, no próximo momento, a gente conversa novamente. Até mais, Matheus. Até mais, pessoal.